Olá, bem-vindos ao podcast do Amor Pode. Eu sou Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente vou partilhar contigo dicas práticas para integrar esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que vamos falar neste podcast. Hoje trago-te histórias de transformação de mulheres que encontraram uma maneira de alinhar nas suas vidas as áreas familiar e profissional. São experiências inspiradoras para também tu descobrires como é que este equilíbrio é possível e assim poderes seguir o teu próprio caminho com coragem e com muito propósito. Porque para muitas mulheres equilibrar a vida profissional e a vida familiar é realmente um desafio diário, mas também uma jornada de autodescoberta e de crescimento. Então, coloca-te aí de forma confortável para relaxares e te inspirares nas histórias que eu vou partilhar contigo. No fundo, são histórias de algumas colegas, mas também que se tornaram, no fundo, amigas, com quem eu partilhei esta temática quando nós, na altura da pandemia, e decidimos tornar-nos instrutoras online e decidimos lançar cada uma nas suas áreas os nossos cursos online. Hoje trago-te aqui a história da Carla, uma mulher como tantas outras, com uma rotina diária intensa. Carla é mãe de duas lindas crianças e trabalhou durante toda a vida numa área que realmente gostava muito. Mas, a determinada altura, sentiu que esse trabalho começava a ser pesado, e as responsabilidades familiares acabavam até por também a subcarregar. Então, no fundo, a Carla sentia-se no fim do seu dia bastante cansada e com falta de energia, tanto para ela como para a família. Então, ela sentia que estava a falhar em algum lugar, ou na família ou no trabalho. Porque no trabalho ela cobrava-se porque queria ser sempre a melhor e sempre a profissional de topo. E em casa queria ser a mãe e a esposa perfeitas, como se a perfeição fosse um objetivo na sua vida. Só que aos poucos ela começou a perceber que tudo o que estava a fazer e a dar aos outros, ela não dava a si mesma. Então havia aqui um desequilíbrio naquilo que ela dava aos outros e naquilo que ela acabava por receber. E começou a sentir também que a própria saúde física e emocional começavam aqui a refletir o peso desta rotina intensa. Então a Carla começou a perceber que precisava de mudar, mas não sabia exatamente como. E foi num grupo de amigas, onde eu também estava, que ela, no fundo, acabou por partilhar as suas questões. Conversámos sobre a importância de estabelecer limites e, inclusive, de pedir ajuda. E a Carla percebeu nesse dia que não precisava de fazer tudo sozinha. E ao longo do tempo ela foi aqui também dividindo tarefas e responsabilidades em casa, comunicando no trabalho quando algo estava para além das suas possibilidades. E hoje a Carla é um exemplo de que, mesmo no meio do caos, é possível encontrar e criar um novo equilíbrio. E, no fundo, ela compartilhou neste grupo de amigos o quanto foi importante para ela perceber que a sua melhor versão não significava ser perfeita, significava sim deixar de fazer algumas coisas, de se respeitar, de se colocar em primeiro lugar e de perceber que aquilo que ela já fazia já era o suficiente para todos aqueles que ela ama e que fazem parte do seu núcleo familiar. Então foi muito importante este pedido de ajuda e esta divisão de tarefas, aqui no caso da Carla. Já no caso da Marina, uma outra amiga, também empreendedora e instrutora online, ela decidiu fazer uma transição de carreira e esta transição de carreira acabou por coincidir também com a pandemia e ela queria estar, no fundo, mais próxima dos filhos. A Marina foi sempre muito apaixonada por aquilo que fazia, pela sua rotina corporativa, mas esta rotina afastava de momentos importantes com a família. Ela fazia muitas viagens para o estrangeiro e isso comprometia estar presente em alguns momentos importantes da vida familiar com os seus filhos. Então ela um dia contou que tinha medo de dar
o passo para iniciar um negócio próprio, para, no fundo, estar mais tempo com aqueles que ela realmente amava, ver crescer os filhos e estar presente com eles. Ela, no fundo, dizia ela, queria estar presente nos aniversários, queria estar presente nas pequenas conquistas diárias dos filhos, mas a agenda apertada e a pressão profissional das viagens constantes, em que ela, no fundo, acabava por pôr isto tudo em primeiro lugar, comprometia este tempo de qualidade com a família. Então, quando ela decidiu tornar-se empreendedora digital, a intenção dela foi, na verdade, criar algo que respeitasse o seu tempo e o tempo da sua família. Claro que no começo não foi fácil, mas esta foi uma decisão que trouxe-lhe muita paz, mas também muita realização. A Marina acabou por enfrentar alguns desafios, sim, mas com o tempo ela também descobriu que ter esta liberdade fez dela uma mãe e uma profissional mais realizada, mais feliz. Hoje, a Marina faz o que ama e consegue também estar presente nos momentos importantes da sua família. E um dia, em conversa, ela dizia que para quem está aqui em transição de carreira, o conselho que ela aqui daria era acreditarem no seu potencial. E é exatamente isso que eu também digo: acreditem no vosso potencial e é importante nós percebermos que podemos ter medo, que o medo existe, mas que o resultado final é sempre muito positivo. Então, é muito gratificante nós podemos viver cada momento pleno com a nossa família, fazendo o que amamos. Então, termos esta liberdade de estarmos com a família, mas também termos a gratidão de podermos fazer aquilo que amamos e termos o melhor, no fundo, o melhor de dois mundos, é ótimo para nós podermos viver em equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. E por último trago-te a história da Luísa. A Luísa também tem aqui uma história bastante inspiradora. É uma mulher que superou as suas inseguranças e o seu medo de mudar e de construir uma vida mais alinhada com os seus valores. A Luísa trabalhava numa empresa onde se sentia que não era valorizada, não tinha espaço para crescer e que a dedicação à família era vista como falta de compromisso até pelo resto da família. Então, depois de um período de reflexão, ela decidiu mudar para um emprego que lhe desse mais flexibilidade e no começo foi também um grande desafio adaptar-se, mas a Luísa encontrou aqui um novo caminho, uma nova possibilidade de desenvolver-se profissionalmente, e também de estar ao lado da família sem aquela culpa, sem aquela pressão, sem aquela sobrecarga que ela sentia muitas vezes. Então é importante nós percebermos que, por vezes, achamos que só vale a pena a nossa vida profissional se estivermos num cargo elevado, mas percebermos que a verdadeira satisfação pode vir de estar presente com a família, com aqueles que amamos, com os nossos amigos, e trabalharmos com o propósito é das coisas mais importantes. Muitas vezes achamos que a nossa realização profissional é quando nós chegamos ao topo da nossa carreira, mas muitas vezes, quando nós trabalhamos com um propósito, o mais importante é estarmos alinhados com os nossos próprios valores para a nossa vida. Então, é importante percebermos que, independentemente de estarmos num lugar de topo ou não, o importante é um lugar que nos respeita, um trabalho que nos valoriza e nós sentirmos que as nossas decisões são sempre as mais acertadas para aqui, para nós e para a nossa família. Aquilo que é melhor para nós e para a nossa família, independentemente de estarmos num grande cargo na nossa vida profissional. No fundo, estas três histórias que eu te trouxe hoje mostram que, embora os desafios existam, é sempre possível encontrar um caminho de equilíbrio. No fundo, estas três histórias destas três mulheres que são minhas amigas e que são empreendedoras na área digital são exemplos vivos de que como é possível encontrar de diferentes maneiras equilíbrio entre família e profissão, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis e abraçar inclusive novas possibilidades na nossa vida profissional. E para ti que estás aí também à procura de um equilíbrio entre família e profissão, eu criei o desafio sistémico de 5 dias para tu poderes encontrar também na tua vida este equilíbrio entre família e profissão. Na descrição deste podcast estará o link para tu te poderes inscrever e, ao longo deste desafio, poderes encontrar o tão desejado equilíbrio entre vida familiar e profissional. E assim chegamos ao fim deste episódio de hoje do Amor Pode.
Espero que estas histórias de transformação te inspirem a olhar para a tua própria jornada e, se precisares, procurares um novo equilíbrio que seja mais justo e mais leve para a tua vida. Afinal, somos capazes de viver de forma plena e de nos realizarmos em todas as áreas da nossa vida. Se gostaste deste episódio, compartilha com outras mulheres que podem se inspirar com estas histórias. E lembra-te, o caminho para o equilíbrio é único para cada uma de nós, mas juntas nós podemos nos fortalecer. E nós voltamos a ver na próxima terça-feira. Até lá!